Fala, galera, uma ótima tarde a todos vocês. Deve estar se perguntando o que esse cara está fazendo num rapel? Aonde o Vamos Olhar está? Nós estamos aqui. E faz parte do Tour Radical, que é oferecido para os torcedores. Além de conhecer as partes mais bacanas do estádio, você pode descer de rapel. E aqui de cima, a imagem é muito legal. O programa vai ser especial hoje, por quê? Porque hoje à noite tem Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, meu amigo. É isso mesmo. E olha só, vamos fazer o seguinte. Enquanto eu tiro todo esse equipamento, reportagem que vai mostrar que 4 imigrantes, na verdade não são imigrantes, são refugiados que chegaram ao país. Eles optaram por 2 times. Um é o Corinthians e o outro é o Palmeiras. E vocês vão entender por quê. Meu nome é Jean Katumba, do Congo. Estou aqui 4 anos já como refugiado. Eu sou a Lara, sou de Moçambique, estou aqui em São Paulo. A vida estabelecida no meu país. Tinha tudo o que eu queria, não era rico, mas me batalhava porque eu sou engenheiro civil no meu país. A minha condição de vida em Moçambique era boa, muito boa. Só que devido à minha orientação, não eram favoráveis continuar no meu país. Depois das eleições do meu país, que é onde estava me envolvendo como observador nessas eleições, tivesse golpe eleitoral, denunciando uma golpe eleitoral, e ninguém poderia mais me proteger. Tinha que sair do país para salvar minha vida. Oi, Abdul. Meu nome é Abdul Basset Jarur e sou árabe da Síria, da cidade que se chama Alepo. Estou aqui no Brasil como refugiado faz 3 anos. Moçambique. Estou no Brasil há 3, 4 anos e vim porque eu me apaixonei pelo Brasil, vendo nas novelas, tive aquela curiosidade de vir. Próxima estação, o Terminal Corinthians Itaquera. Quem me torceu primeiro no coração é esse apelido time do povo. Porque falando do povo, o povo não tem raça, não tem cor, não dá para saber que religião que eles são. O povo do mundo. Terminal Palmeiras Barra Funda. Que é o Sporting de Portugal. Aí vim encontrar um outro clube grande, aí ficou mesmo. Palmeiras foi aquilo que eu bato no peito e falo, eu sou verde e branco. Você pode abraçar alguém quando tivesse gol, você abraça alguém que nunca sabia onde ele vem, qual a doença que ele sofre, de quais religiões. Esse é futebol. Você tem que olhar para o desporto como uma maneira de pessoas. Futebol não identifica raça, nem religiões, nem países. Certo? Ok, eu apoio o Palmeiras, você apoia um outro clube. Mas, acima de tudo, a gente tem que ter respeito pelo gosto do outro. Essa rivalidade é bom. A vida é cheia de rivalidade. Se você não tem rivalidade, não vai existir. Eu acho que se as torcidas jogassem como os jogadores jogam dentro do campo, na paz, eu acho que o futebol seria mais bonito. Os estádios seriam lotados, não só de torcida única, mas de ambas as equipes, e eu acho que seria uma coisa bonita. O futebol é uma diversão, se diverte. A gente não é um espaço para criar inimigos. Se o Corinthians perde, ou se o Palmeiras perde, é na risada que a gente convive. Eu saí de um país intolerante, então chegar num país que é intolerante pelo desporto, eu acho que é desnecessário. Foi sensacional, foi sensacional. A minha voz até já está indo embora. Aqui todo esse calor humano dentro do estádio, como a energia lá na minha cidade, time da Alepo, e que eu senti muito saudade. Já era! Verde! Em português, vai Corinthians, em Lingala. Quem é Corinthians? Vai,
Que mensagem bonita essa passada pelos torcedores refugiados, né? De repente que sirva de reflexão para alguns torcedores aqui do Brasil, não é não? Olha só, voltamos a falar ao vivo aqui desse estádio maravilhoso que recebe o grande jogo hoje à noite entre Palmeiras e Corinthians, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu tenho uma notícia agora para o torcedor do Palmeiras. Torcedor, você conhece quem é o Daverson? Pois bem, ele é uma descoberta do Cuca. Ele é jogador do Alavés da Espanha, pedido do Cuca. Aí nós ouvimos um trechinho da fala do Daverson. Deixa eu falar um pouquinho quem que é o Daverson, tá? Ele, segundo o Cuca, é rápido, guerreiro e definidor. Ele foi contratado pelo Palmeiras, né? E deve ser inscrito em uma das 2 vagas que restam para Libertadores. Quem sabe já esteja à disposição do Cuca para enfrentar o Barcelona de Guayaquil. Agora, de hoje à noite, entre o Corinthians, o líder isolado do campeonato, com 26 partidas consecutivas sem perder. De outro lado, nós temos o Palmeiras, que não perde aqui em casa desde julho do ano passado. A última vez que perdeu foi para o Atlético Mineiro. Ou seja, 28 jogos sem perder em casa. A invencibilidade dos 2 times hoje vai ser colocada à prova. E por isso nós colocamos para fazer essa reportagem 2 repórteres. De um lado, o Guilherme Pereira, e do outro, o Léo Bianchi. Eu acredito que você vai gostar. Ir a um treino do Corinthians é encontrar um time sorridente e tranquilo, que aproveita os 9 pontos de vantagem que tem na liderança do Campeonato Brasileiro. Enquanto ir a um treino do Palmeiras é encontrar um time que está sob pressão. Não se assuste com essas 2 vozes diferentes que você ouviu, é que essa reportagem será feita por mim aqui no Corinthians e pelo Léo Bianchi no Palmeiras. Afinal, o clássico de hoje merece um tratamento especial. Contra o maior rival, o Corinthians vai colocar em xeque uma invencibilidade de 115 dias. Já são 26 jogos sem nenhuma derrota. Mas o Palmeiras também tem uma invencibilidade importante para defender. Tem ou não tem, Léo Bianchi? Tem sim, Guilherme, olha só. Quase 1 ano sem ser derrotado na sua arena. Agora a grande questão é, nesse confronto, esses tabus fazem diferença? Eles têm a invencibilidade deles, nós a nossa. Isso daí a gente vai entrar em campo não pensando que a gente está há tantos jogos sem perder. A gente sabe que vai ser uma guerra para o adversário lá. O adversário que jogar contra a gente lá vai ter que deixar o coração dentro do campo para poder vencer a gente. Se olharmos para trás, vamos perceber que o ano começou de forma muito diferente para as 2 equipes. As expectativas no Corinthians eram baixas. Fábio Carille só foi efetivado por causa dos problemas financeiros do clube. Poucos reforços chegaram. De peso, só mesmo o retorno de Jadson, que estava na China. O técnico teve que se virar com o que tinha e deu certo. Corinthians conquista pela 28ª vez. O Corinthians do Carille venceu o Campeonato Paulista e agora lidera o Brasileiro com sobras. Se todo mundo coloca o Corinthians, vai ser o campeão e você vai e é campeão, não tem tanto peso, vamos dizer assim, mas a partir do momento que ninguém acreditava, nos valorizou bastante. Já o Palmeiras começou o ano como o time a ser batido. E o atual campeão brasileiro ainda se reforçou. Desde o início do ano, foram 8 contratações. Entre elas, algumas bem caras, como Felipe Melo, Guerra e Borja. Mas o time não rendeu como esperado. A expectativa aqui sempre foi maior do que lá no rival. Não foi falta de trabalho, às vezes as coisas não se encaixam e não tem muita explicação, né? Sobre o Corinthians, às vezes é até melhor você tá de uma maneira assim, ser visto de uma maneira assim, porque você trabalha, fica quieto na sua. Tá bom, se não vir é uma coisa que meio esperada. E um jogo foi fundamental na trajetória dos 2 times nesse ano. E é impossível esquecer tudo o que aconteceu naquela noite. Dia 22 de fevereiro, primeira fase do Campeonato Paulista. Corinthians e Palmeiras empatavam em 0-0, quando no fim do primeiro tempo veio a polêmica. O juiz deu falta e vai expulsar o Gabriel. O volante Gabriel foi expulso sem ter participado dessa falta, num contra-ataque do Palmeiras. Erro grave da arbitragem que revoltou a Arena Corinthians. O Palmeiras ficou com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, mas não conseguiu fazer o gol. Para piorar, no fim da partida, o Jô garantiu a vitória corintiana. Traz a batida!
partida mudou os ânimos do Corinthians para o resto da temporada. A equipe, que começou sem qualquer tipo de esperança, passou a acreditar que sim, seria possível sonhar com algo grande. O que mudou foi o pensamento de vocês, da imprensa e do torcedor principalmente, que a partir daquele jogo começou a ir mais no estádio, começou a apoiar mais, começou a acreditar mais no trabalho a partir daquele jogo, né? Para o Palmeiras, aquele jogo foi um balde de água fria. O clima é ruim, né? Qualquer partida, ainda mais um clássico, quando se perde, não tem não diria um bom ambiente, mas fica um clima meio, né, pesado. As cobranças vêm, as críticas também, maiores ainda. Mas de lá pra cá, muita coisa mudou. De desacreditado, o Corinthians se tornou o favorito. Gol do Corinthians! Mas foi aqui no Palmeiras que as coisas mudaram de verdade, né? Mudou de técnico. Eduardo Batista saiu e o Cuca voltou. O time de hoje vai ser bem diferente daquele que perdeu em Itaquera. Juninho assume a lateral esquerda e Tietê vai para o jogo, só não sabe onde. Nesse jogo contra o Corinthians, você joga na direita, joga no meio ou fica no banco de reservas? Pô, difícil, hein? Espero eu que essa... Não dá pra contar? Não, tudo pode acontecer, né? Mas não sei, o Cuca fez mistério aí, né? A gente sabe também, então vai continuar assim. Já no Corinthians, mudar pouco foi o melhor reforço que o técnico Carille ganhou para o Campeonato Brasileiro. A escalação do time daquele jogo pro de hoje é praticamente a mesma. Olha aí, ó, são só 2 alterações. O Jadson entrou no lugar do Léo Jabá e o Jô virou titular absoluto no lugar do Casim. É a equipe que mais jogou junto, né? Que tem entrosamento, que conquistou o Campeonato Paulista e que vem iniciando bem esse Campeonato Brasileiro. Chegamos bastante fortalecido para esse jogo. No último treino antes do clássico, a torcida do Corinthians foi ao centro de treinamento para apoiar os jogadores que fizeram questão de retribuir o carinho. A atividade foi aberta para a imprensa e o Carille não guardou nenhum segredo para a partida. No Palmeiras foi bem diferente, não foi não, Léo? Pois é, aqui os jornalistas só tiveram acesso aos últimos 20 minutos do treinamento. O Cuca está fazendo um certo mistério. Apesar da tranquilidade, estar ao lado do Corinthians, a história já provou que este clássico pode mudar a trajetória dos dois times. Afinal, isso não é um jogo com aquele discurso, né? Vamos lá em busca dos 3 pontos, graças a Deus, porque o professor mandou isso, fazer aquilo. Hoje é um jogo diferente. Hoje tem clássico. Hoje tem Palmeiras e Corinthians. E é daqui do centro desse gramado que daqui a poucas horas será dado o pontapé inicial para esse super jogo. E a pergunta que eu faço é, será que cai hoje a invencibilidade de um dos times? Mais de 40 mil ingressos foram vendidos para esse super jogo e daqui a pouco essas arquibancadas estarão lotadas. E olha só um recado para você que vem ao estádio. Por favor, chegue um pouquinho, com uma certa antecedência, sabe por quê? Para evitar confusão na entrada, tá bom? Lembrando a você que esse jogo é transmitido às 9h45 da noite, ao vivo na tela da Globo. Tchau!